Olá, seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Neste vídeo daremos continuidade ao nosso estudo sobre o ciclo dos 19 anos. Este vídeo se destina especialmente aos que estão lendo e estudando o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo e encontram alguma dificuldade maior na compreensão do ciclo dos 19 anos, que é apresentado no capítulo 2 do livro e que é muito importante para a compreensão dos cálculos que são feitos no capítulo 4 do livro, que trata da precisão dos períodos proféticos de Daniel, capítulo 8, versículo 14 e 9, 24 a 27. No vídeo anterior, nós apresentamos algumas considerações gerais sobre o ciclo dos 19 anos e também enfrentamos um equívoco, uma má compreensão que existe com respeito ao ciclo dos 19 anos e a sua relevância para o calendário judaico. Neste vídeo nós vamos entender com maior profundidade o que é o ciclo dos 19 anos e como é que ele funciona. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos pensar no sistema solar. Digamos que aqui eu tenha o Sol, aqui eu tenha a Terra, nós sabemos que a Terra realiza um movimento em torno do Sol, um movimento que perfaz um ano solar. Mas sabemos também que a Lua gira em torno da Terra, num movimento que dura uma lunação. Então esse é o bem conhecido movimento da Terra em redor do Sol, é o movimento de translação, e esse é o bem conhecido movimento da Lua em torno da Terra, que é o seu movimento de translação, também chamado de revolução lunar. Bem, esse movimento, ou esses movimentos, estão descritos aqui, estão representados aqui, como se fossem observados por um observador exterior ao sistema solar, tendo o Sol como ponto fixo. Nesse esquema, o Sol está fixo em relação à Terra e à Lua, e a Terra está girando em torno do Sol, e a Lua está girando em torno da Terra. Mas, para facilitar o nosso raciocínio, e levando em consideração a relatividade dos movimentos, todo movimento é relativo, tornemos a Terra fixa e façamos com que o Sol gire em torno da Terra. Isso não é incorreto, porque todos os movimentos são relativos. Então, se nós tornarmos a Terra fixa, nós vamos ter aqui o Sol girando em torno da Terra. O Sol girando em torno da Terra. Todos os movimentos são relativos. E por isso nós podemos fazer esse raciocínio em que nós fixamos a Terra, nós a tornamos um ponto fixo, adotamos a Terra como ponto fixo e, tendo em vista um observador exterior ao sistema, nós podemos dizer que a Lua está girando em torno da Terra e o Sol também está girando em torno da Terra. Na verdade, esse é o movimento aparente do Sol. Ele acontece, é o movimento aparente do Sol
no decorrer do ano. Não estou me referindo aqui ao movimento aparente que o Sol realiza todos os dias, porque de fato, todos os dias nós observamos o movimento aparente do Sol ao nascer no leste e se pôr no oeste. Mas esse movimento aparente do Sol nascendo do leste e se pondo no oeste decorre do movimento de rotação da Terra, aquele movimento que a Terra realiza em torno de si mesma. Como a Terra está girando em torno de si mesma, de oeste para leste, nós vemos o Sol nascer no leste e descrever o movimento oposto, o movimento de leste para o oeste. Mas aqui, essa representação não está tratando desse movimento diário, não está tratando desse movimento aparente do Sol que dura 24 horas. Não, esse quadro, essa representação está tratando do movimento aparente que o Sol realiza em torno da Terra no decorrer de um ano solar. E como é que isso pode ser observado? Isso pode ser observado pensando nas estrelas. A cada mês, o Sol está sobre uma constelação, sobre o pano de fundo de uma constelação diferente. Mas alguém poderá me perguntar, mas como que eu sei isso? Quando eu olho para o Sol, eu não vejo estrela nenhuma. Sim, quando nós olhamos para o Sol, nós não vemos estrela nenhuma, nós não vemos nenhuma constelação. Mas nós sabemos a ordem das estrelas, nós sabemos as posições das constelações. E quando olhamos para o céu noturno, nós vemos que as constelações estão se alterando. A cada mês, as constelações vão se alterando, o que significa que durante o dia, as constelações também vão se alterando. É que o Sol vai passando por 12 constelações, que são as 12 constelações zodiacais. São aquelas constelações pelas quais o Sol aparentemente passa no decorrer de um ano. Então aqui nós temos a representação do movimento de translação da Terra, mas tornando a Terra fixa, o que faz com que o Sol dê uma volta em torno da Terra, tendo em vista as constelações de fundo. Num mês, o Sol vai estar numa constelação, no outro mês vai estar na constelação seguinte, no mês subsequente vai estar sobre o pano de fundo de mais uma constelação e assim por diante. E aqui nós temos o comum, o bem conhecido movimento da Lua em torno da Terra, que dura cerca de um mês. É o movimento de translação da Lua em torno da Terra, também chamado de revolução lunar. Bem, é considerando esse sistema, considerando esses movimentos, o movimento aparente do Sol em torno da Terra e o movimento da Lua em torno da Terra, que nós compreendemos, nós chegamos ao conceito do ciclo dos 19 anos. E vou explicar como que é isso. Mas, primeiramente, eu vou colocar aqui, para facilitar o nosso raciocínio, a Lua do mesmo lado do Sol. Depois de uma volta completa da Lua em torno da Terra, o Sol anda um pouco. O Sol se desloca um pouco, mas ele não dá toda a sua volta em torno da Terra. A Lua dá uma volta completa em torno da Terra, mas o Sol não dá, no mesmo tempo, uma volta completa em torno da Terra, nesse movimento aparente. Não, ele avança apenas um arco. Então, depois que a Lua dá uma volta completa em torno da Terra, o Sol descreve um arco e ele vem parar aqui. Então, eu vou marcar para que vocês possam ver. O Sol descreve um arco e ele vem parar aqui. Depois a Lua dá mais uma volta completa em torno da Terra. A Lua dá uma segunda volta completa em torno da Terra. E aí, o Sol vem parar
aqui. Quando é que o Sol vai completar a sua volta em torno da Terra? Bem, o Sol completa a sua volta em torno da Terra aproximadamente depois de 12 voltas da Lua em torno da Terra. A Lua tem que dar 12 voltas em torno da Terra para que o Sol consiga completar uma volta em torno da Terra, ou quase completar uma volta em torno da Terra. E aqui eu vou colocar no quadro alguns valores que vão nos ajudar a compreender o que se passa. A Lua volta à posição, à mesma posição relativa da Terra e do Sol após um período de 29,53059 dias. Isso é o que nós chamamos de lunação. Então, depois de 29,53059 dias, a Lua volta à mesma posição relativa à Terra e ao Sol. Então, 29,53059 dias é a quantidade de dias que a Lua precisa para voltar à mesma posição relativa à Terra e ao Sol. E quantos dias o Sol precisa para dar uma volta completa em torno da Terra? Bem, para dar uma volta completa em torno da Terra, uma volta completa em torno da Terra em seu movimento aparente, esse movimento percorrendo as constelações. O Sol, para dar uma volta completa em torno da Terra, nesse movimento aparente, gasta 365,2422 dias. A isso nós chamamos de ano solar. Ano solar. O que é o ano solar? Ano solar é o tempo que o Sol gasta para dar uma volta completa em torno da Terra em seu movimento aparente, percorrendo as constelações. Esse movimento aparente do Sol através das constelações decorre do movimento que a Terra realiza em torno do Sol durante um ano. Então a Terra gasta um ano solar para dar uma volta completa em torno do Sol, resultando, por causa da relatividade dos movimentos, resultando numa volta completa que o Sol dá em torno da Terra, percorrendo as constelações. Em cada mês ele fica sobre o pano de fundo de uma constelação diferente. Esse movimento, essa volta completa, dura 365,2422 dias e é o ano solar, também chamado de ano trópico ou ano tropical. Vamos chamar de ano solar porque fica mais fácil de todos compreenderem. Então esses dois valores aqui são dois valores muito importantes para nós compreendermos aqui o que se passa. Vejam bem, depois de 12 voltas da Lua em torno da Terra, eu disse há pouco que o Sol quase completa uma volta em torno da Terra. E como que nós sabemos isso? Basta nós fazermos o cálculo. Nós vamos fazer um cálculo aqui que vai permitir que todos compreendam isso, que todos percebam isso. Então, se eu pego o valor de uma lunação, eu já esqueci o que é o valor de uma lunação. O valor de uma lunação é o valor que a Lua gasta para voltar, é a quantidade de dias que a Lua gasta para voltar à mesma posição relativa à Terra e ao Sol. Então, se eu tomo esse valor, 29,53059 dias, e multiplico por 12, porque eu disse que o Sol
gasta 12 voltas da Lua em torno da Terra para quase completar uma volta aparente em torno da Terra, aquela volta que ele dá através das constelações, se eu multiplico isso aqui, eu obtenho o seguinte resultado: 354, 36, 708 dias. O que é esse valor de 354,36708 dias? Isso aqui é a quantidade de dias existente em 12 voltas da Lua em torno da Terra até voltar à mesma posição relativa à Terra e ao Sol. Nós chamamos isso aqui de ano lunar de 12 meses. Ano lunar de 12 meses. Então vejam que o ano lunar de 12 meses é um pouco menor, vocês podem observar aqui, é um pouco menor que um ano solar. Ele é um pouco menor. É por isso que, depois de 12 voltas da Lua em torno da Terra, o Sol ainda não consegue chegar ao mesmo ponto em que ele estava no início de seu movimento. Ele ainda precisa de mais alguns dias para completar a volta em torno da Terra no seu movimento aparente. Ou podemos também dizer que a Terra ainda precisa de alguns dias para completar a sua volta em torno do Sol. E quantos dias faltam para que esse movimento da Terra em torno do Sol, ou esse movimento aparente do Sol em torno da Terra através das constelações, quantos dias faltam para que esse movimento se complete? Basta nós subtrairmos 365,2422 dias por 364,36708. Então, basta nós subtrairmos da quantidade de dias de um ano solar a quantidade de dias de um ano lunar de 12 meses. E aí nós chegaremos a um valor que consiste na diferença entre o ano solar e o ano lunar de 12 meses. E esse resultado, esse valor, essa diferença é de 10,87512. E no que consistem esses 10,87512 dias? Consistem na diferença entre o ano solar e o ano lunar de 12 meses. Ou seja, depois de 12 voltas completas da Lua em torno da Terra, o Sol ainda está aquém do ponto relativo à Terra e à Lua em que ele estava 10,87512 dias. Ou seja, em outras palavras, faltam pouco mais de 10 dias para que o Sol volte à sua mesma posição relativa em que ele estava no início desse movimento. Agora, se nós avançarmos mais uma volta completa da Lua, como ficará a situação? Bem, se nós dermos mais uma volta completa da Lua em torno da Terra, o Sol não somente completará a sua volta em torno da Terra, nesse movimento aparente através das constelações, ou podemos dizer também, a Terra não somente completará a sua volta em torno do Sol, como ainda passará do ponto alguns dias. E assim,
Ora, o Sol ficará aquém do ponto de completar a sua volta, ora ficará além, ora ficará aquém, ora ficará além. Porém, percebeu-se que depois de 19 anos solares, período em que a Lua realiza 235 voltas em torno da Terra, chegando novamente à mesma posição relativa à Terra e o Sol, após 19 anos solares, a Lua dá 235 voltas em torno da Terra, chegando à mesma posição relativa à Terra e ao Sol, e praticamente Lua e Sol novamente ficam sincronizados, novamente chegam ao mesmo ponto, com uma pequena diferença de apenas 2 horas. Isso é o ciclo dos 19 anos. E no que consiste esse ciclo dos 19 anos? Consiste em que, no decorrer de 19 anos solares, a Lua dá várias voltas em torno da Terra. No total, 235 voltas em torno da Terra, reocupando a mesma posição relativa à Terra e ao Sol. E o Sol também dá voltas em torno da Terra. Ao total, 19 voltas, são 19 anos solares. No decorrer desse período, a Lua dá 12 voltas em torno da Terra e o Sol fica um pouco aquém de completar a sua volta. A Lua dá 13 voltas em torno da Terra e o Sol completa a sua volta e fica um pouco além. Mas depois de 19 anos solares, exatamente depois de 19 voltas do Sol em torno da Terra em seu movimento aparente, ou da Terra em torno do Sol no seu movimento de translação, a Lua terá completado exatamente 235 voltas em torno da Terra, reocupando a mesma posição relativa à Terra e ao Sol. E ao final, então, de 19 anos solares, eles voltam a ficar juntos, praticamente juntos no mesmo ponto, com uma pequena diferença de 2 horas. Essa é a ideia do ciclo dos 19 anos. Então, como se pode ver, o ciclo dos 19 anos é um ciclo natural, é algo que é observado, é algo que se observa, que se extrai da natureza. Não é algo inventado, criado, mas algo que foi percebido pelo homem ao acompanhar os movimentos da Lua e do Sol, no caso, o movimento aparente do Sol. Agora vamos entender melhor esse ciclo dos 19 anos e essa situação de ora o Sol ficar aquém, ora ficar além, de maneira matemática. Eu vou produzir aqui para vocês o ciclo dos 19 anos matematicamente. É isso que nós vamos fazer agora para que nós possamos entender melhor como que esse ciclo funciona. Então eu vou anotar aqui que uma lunação dura 29,53059 dias, que é a quantidade de dias para a Lua dar uma volta completa em torno da Terra e voltar à mesma posição relativa à Terra e ao Sol. Eu vou anotar também aqui um ano trópico, ou ano tropical, ou ano solar, que dura 365,2422 dias, que é o tempo que a Terra gasta no seu movimento de translação para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, vamos apagar essa informação que estava aqui, porque nós já a reservamos ali em cima. Eu vou anotar aqui também quantos dias há em 12 lunações, um ano lunar de 12 lunações,
Nós já calculamos isso, dá 364,36708 dias, ou seja, a quantidade de dias após 12 voltas da Lua, 12 ciclos da Lua. Vamos apagar então essa informação. Precisamos ainda de uma outra informação. A quantidade de dias em 13 lunações, 13 ciclos da Lua, 13 voltas da Lua em torno da Terra, até completar a mesma posição relativa à Terra e ao Sol. Então nós pegamos aqui 29,53059 dias e multiplicamos por 13. Por que 13? Porque se a Lua dá 12 voltas em torno da Terra, o Sol não consegue completar uma volta. Mas se ela der mais uma volta, o Sol vai conseguir completar essa volta e ainda vai passar do ponto em que ele estava no início do movimento. Então aqui nós vamos multiplicar a quantidade de dias de uma lunação por 13, para dar 13 voltas, para a Lua dar 13 voltas e voltar à mesma posição relativa à Terra e ao Sol. E aqui o resultado disso é 383,89767. Então, o que é isso aqui? É a quantidade de dias em 13 voltas da Lua em torno da Terra. Então, vamos anotar aqui 13 lunações. 13 lunações. 383,89767 dias. Atentem nesses valores aqui. Com 12 lunações, o Sol ainda não completa uma volta em torno da Terra, porque para ele completar uma volta em torno da Terra, ele precisa de 365 dias. Mas com 13 lunações, com 13 voltas da Lua em torno da Terra, o Sol não somente completa uma volta em torno da Terra, mas ele ainda passa do ponto. Essa é a informação que nós estamos registrando aqui em cima. E precisamos anotar também a diferença entre um ano solar e um ano lunar de 12 lunações, e um ano solar e um ano lunar de 13 lunações. Qual é a diferença? Bem, a diferença entre um ano solar e 12 lunações, nós já tínhamos calculado. E essa diferença, eu vou anotar aqui, essa diferença entre um ano solar e um ano lunar de 12 lunações. Essa diferença aqui é de 10,87512 dias. Mas eu também quero saber a diferença entre um ano solar e um ano lunar de 13 lunações. Basta eu pegar este valor aqui, vejam, 29,53059 dias vezes 13 voltas da Lua em torno da Terra, eu tenho esse resultado. Eu pego este resultado aqui e subtraio dele a quantidade de dias de um ano solar. E aí nós vamos chegar a essa diferença.
Essa diferença é de 18,65547. Então, vamos anotar aqui. 18,65547 dias. Pronto! Agora nós já anotamos aqui no quadro, nós já anotamos em nosso quadro todos os dados de que nós precisamos para montar o ciclo dos 19 anos. Nós temos todos os dados relevantes aqui no quadro. Principalmente a diferença entre um ano solar e um ano lunar de 12 lunações e um ano solar e um ano lunar de 13 lunações. A diferença entre um ano solar e um ano lunar de 12 lunações, 10,87512 dias. A diferença entre um ano solar e um ano lunar de 13 lunações, 18,65547 dias. Esses são os nossos dados relevantes. Vamos então representar num gráfico, esquematicamente, o ciclo dos 19 anos. Para quem adquiriu o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, o assunto é explicado a partir da página 58, no capítulo de número 2. A partir da página 58, o livro trata do calendário judaico. E na página 60, o leitor encontrará um pequeno gráfico que representa o ciclo dos 19 anos. Esse gráfico, que está pequeno na página 60, aparece ampliado no apêndice final de número 2, lá nas páginas 488 e 489. Aqui está o gráfico que apresenta ou representa o ciclo dos 19 anos. Páginas 488 e 489, para quem adquiriu o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo. Então vamos agora representar esquematicamente o ciclo dos 19 anos para compreendermos como ele funciona. Nós anotamos aqui os dados com os quais nós vamos trabalhar para montar o nosso esquema, para desenhar, para representar aqui o ciclo dos 19 anos. Eu preciso explicar antes um detalhe que nós não anotamos ainda aqui. Nós anotamos que a diferença entre um ano solar, ou seja, o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol, ou, considerando que os movimentos são relativos, o tempo que o Sol gasta para dar uma volta completa em torno da Terra em seu movimento aparente através das constelações zodiacais. Então, a diferença entre um ano solar, que tem o valor de 365,2422 dias, e um ano lunar, que totaliza 354,36708 dias, é de 10,87512 dias. O que é essa quantidade de dias aqui? 10, quase 11 dias. É a diferença entre um ano solar e um ano lunar de 12 lunações, de 12 ciclos lunares. O ano solar excede em 10 a 11 dias o ano lunar de 12 lunações. Para que o ano lunar de 12 lunações se iguale a um ano solar, ele precisaria de mais 10 a 11 dias. Como este período aqui, esta quantidade de dias, é a quantidade de dias que um ano lunar de 12 lunações tem a menos
a menos que um ano solar, nós vamos colocar aqui um sinal negativo. O que significa esse sinal negativo? Significa que um ano lunar de 12 lunações tem 10 a 11 dias a menos que um ano solar. Da mesma forma, nós anotamos aqui que a diferença entre um ano solar e um ano lunar de 13 lunações, de 13 ciclos da Lua, a diferença entre esses dois valores é de 18,65547 dias. Mas o que é esse valor? É a quantidade de dias que um ano lunar de 13 lunações, de 13 ciclos da Lua, tem a mais que o ano solar. Como nós dizemos que um ano lunar de 13 lunações, de 13 ciclos da Lua, de 13 luas novas, de 13 luas cheias, tem 18 dias e meio, pouco mais de 18 dias e meio, a mais que o ano solar, nós vamos colocar aqui um sinal positivo. O que significa esse sinal positivo? Significa que um ano lunar de 13 lunações tem 18 dias e meio a mais que o ano solar. Então, anotados aqui esses dados, vamos começar a desenhar o nosso gráfico. Bem, primeiramente eu vou desenhar aqui, eu vou riscar aqui uma linha com este pincel vermelho para que fique bem perceptível. Eu vou riscar aqui uma linha que será o nosso ponto médio. Esta linha vermelha vai representar o equinócio vernal. O que é o equinócio vernal? O equinócio vernal é aquele momento dentro do ano solar em que a parte clara e a parte escura do dia tem a mesma duração. É aquele dia em que a parte clara e a parte escura têm a mesma duração. O equinócio vernal ocorre aproximadamente no dia 21 de março e marca oficialmente o início da primavera do hemisfério norte ou o outono do hemisfério sul. Como nós estamos tratando do calendário judaico, estamos tratando de Israel, da cronologia bíblica, nós vamos nos referir ao equinócio de 21 de março como o equinócio vernal, ou seja, o equinócio da primavera do hemisfério norte. Então, esta linha vermelha aqui representa o equinócio vernal aproximadamente em 21 de março. O ano solar, começando em 21 de março, começando, na verdade, no equinócio vernal, se nós fixarmos o nosso ponto de referência para o início do ano solar no equinócio vernal, o ano solar sempre vai começar num equinócio vernal e sempre vai terminar num equinócio vernal. Então, aqui o ano solar ele começa sobre a linha vermelha, ele avança e chega à linha vermelha. Ele começa sobre a linha vermelha e termina na linha vermelha no equinócio, porque nós estamos marcando o início do ano solar no equinócio, poderíamos marcar em outro ponto, mas para os nossos propósitos daqui, nós vamos marcar o início do ano solar no equinócio. Por quê? Porque o ano judaico, ele começa próximo ao equinócio da primavera do hemisfério norte. Então, por essa razão, nós vamos marcar o início do ano solar aqui no equinócio. Então, o ano solar vai de equinócio a equinócio, equinócio a equinócio. Entendido isso, vamos continuar a construção do nosso gráfico do período, do ciclo dos 19 anos. Bem, também eu preciso acrescentar algo que foi dito no vídeo anterior, que no calendário judaico, os meses começam com a lua nova. Não com a lua nova astronômica, porque essa não pode ser vista, mas com a lua nova eclesiástica, a lua nova para os propósitos dos calendários lunares e lunisolares. E o que é essa lua nova? É a observação do primeiro risquinho, do primeiro filete da lua. Depois que a lua fica nova, nós não conseguimos ver, mas horas depois
aparece o primeiro risquinho da Lua, que é detectado no horário do pôr do sol. Isso é a lua nova para os propósitos da Bíblia, é a lua nova que é mencionada na Bíblia, é a lua nova para os propósitos de um calendário lunar e de um calendário lunisolar. Então, todo mês judaico começa com a lua nova. Todo mês judaico começa com a observação do primeiro crescente lunar na fase de nova. Por isso, o ano judaico também começa com a lua nova. É claro, se o mês judaico, se o mês de um calendário lunar, se o mês de um calendário lunisolar começa com a lua nova, o ano também vai começar com a lua nova, porque com o início de um mês começa também o ano. Quando começava o mês de Aviv Nissan, o mês de Abib, como é mais conhecido, ou em hebraico Aviv Nissan, quando começava o mês de Aviv Nissan, começava também o ano religioso judaico. Muito bem. Então, tendo isso em mente, nós vamos raciocinar da seguinte maneira. Digamos que num determinado ano, a lua nova, a observação do primeiro crescente, aquele momento com o qual se começa o mês no calendário judaico, em todo o calendário lunar ou lunisolar, digamos que num determinado ano, a lua nova aconteça exatamente no dia do equinócio. Então, num determinado ano, a lua nova coincida com o equinócio, ou seja, ela acontece em cima da linha vermelha. Isso no começo do nosso ciclo, o ciclo dos 19 anos. O que vai acontecer no início do ano seguinte? É isso que nós vamos ver agora. Bem, no primeiro ano, nós vamos adotar um ano de 12 lunações. Um ano lunar de 12 lunações, de 12 ciclos da Lua, de 12 luas novas, de 12 luas cheias. O ano lunar de 12 lunações tem esta duração, 354,36708 dias. Isso aqui nós já vimos que é 10 a 11 dias menor que o ano solar. Um ano lunar de 12 lunações é 10 a 11 dias menor que o ano solar. E o que isso significa? O que isso vai causar aqui no nosso gráfico? Isso significa o seguinte, e nós vamos representar isso da seguinte maneira aqui no nosso gráfico. Após um ano, vejam que eu vou marcar o ano aqui, ó, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Então, aqui vai ser o nosso ano 1. Aqui vai ser o nosso ano 1 do ciclo. Depois de um ano lunar, um ano de 12 lunações, um ano com 12 meses começando com a lua nova, nós vamos completar um ano e o final desse ano e o início do ano seguinte vai ficar 10 a 11 dias aquém antes do equinócio. Por quê? Porque o ano solar, o ano trópico, ele começa sobre o equinócio e ele vai avançar e vai terminar no equinócio. E o próximo ano solar vai começar no equinócio, porque é ano solar. Mas o ano lunar de 12 lunações vai terminar 10 a 11 dias antes do equinócio, porque um ano lunar de 12 lunações tem 10 a 11 dias a menos que o ano solar. Vamos marcar esse ponto aqui? Vamos marcá-lo aqui então. Vejam, aqui eu coloquei essas marcações no canto para indicar os dias. Então, um dia abaixo do equinócio, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, aqui 11 dias, é um pouquinho antes do 11. Então aqui nós terminamos o ano, então vai ser mais ou menos aqui. O que é esse ponto? É o ponto em que o nosso primeiro ano está terminando. 10,87512 dias. O que são esses 10 a 11 dias aqui embaixo, então? É a quantidade de dias em que o ano lunar, o primeiro ano lunar do nosso ciclo, termina aquém ou antes
do ponto do equinócio. Quer dizer que depois de 12 meses lunares, depois de 12 lunações, a nossa lua nova de início do ano vai acontecer 10 a 11 dias antes do equinócio. Isso é interessante. No início do nosso ciclo, dissemos que a lua nova coincidiu com o equinócio. Nós pegamos um caso, imaginamos uma situação em que, num determinado ano, a lua nova ocorreu exatamente no dia do equinócio. 12 ciclos lunares depois, 12 lunações depois, ou 12 meses lunares depois, se estamos falando de um calendário lunar ou de um calendário lunisolar, como o judaico, também como o antigo calendário babilônico, a lua nova vai acontecer 10 a 11 dias antes do equinócio. Então vamos agora riscar aqui uma linha saindo do início do nosso ciclo até esse ponto. Está aqui para nós começarmos a montar o nosso gráfico. E agora nós temos que determinar se o nosso ano 2, o segundo ano do ciclo, deve ser de 12 ou 13 meses. Nós devemos determinar se o segundo ano do ciclo, num calendário lunisolar, será de 12 ou 13 meses. O primeiro ano já foi de 12 meses, o primeiro ano. Por isso que o final do ano, início do próximo ano, está 10 a 11 dias aquém, antes ou abaixo do equinócio. E o segundo ano será de 12 ou de 13 meses. Bem, o critério que nós vamos adotar aqui, numa montagem esquemática, numa representação esquemática do ciclo dos 19 anos, o critério que nós vamos adotar é o seguinte: nós vamos escolher entre 12 e 13 meses para a duração de um ano no calendário lunisolar, dependendo se isso fará com que o início do ano subsequente ficar mais perto ou mais distante do equinócio. Explicando em outras palavras, de uma maneira mais fácil. Eu vou escolher entre um ano de 12 meses ou um ano de 13 meses, tomando como critério deixar o início do ano subsequente mais próximo à linha do equinócio, mais próximo ao dia do equinócio. E aí basta nós raciocinarmos. Se o nosso ano 2, se o nosso segundo ano do ciclo, vou escrever aqui 2. Se o nosso segundo ano do ciclo for de 12 meses lunares, de 12 lunações, a nossa diferença aqui vai aumentar. Nós já estamos aqui 10 a 11 dias antes do equinócio. Se nós caminharmos mais 12 lunações, 12 meses lunares, nós vamos ficar mais 10 a 11 dias abaixo do equinócio. Aqui nós já estamos 10 a 11 dias abaixo, ou antes do equinócio. Se nós caminharmos mais 12 lunações, usarmos um ano de 12 meses lunares, essa diferença que é de 10 a 11 dias vai aumentar. O nosso ponto término do ano, início do ano subsequente, vai ficar de 20 a 21 dias abaixo ou antes do equinócio. Mas se nós adotarmos aqui um ano de 13 meses, de 13 lunações, o que vai acontecer? Um ano de 13 lunações tem 18 dias e meio, um pouco mais de 18 dias e meio, a mais que o ano solar. Então, o que vai acontecer? Se nós usarmos um ano de 13 lunações, essa diferença negativa vai ser abatida por essa diferença positiva. Então vamos ver como ficará esse cálculo. Nós teremos 18,65547 dias a mais, mas partindo de um ponto em que já estávamos negativos, 10,87512.
Fazendo esse cálculo aí, eu já anotei aqui os resultados para nós avançarmos mais rapidamente no raciocínio. Fazendo esse cálculo aí, nós vamos ter o resultado de mais 7,78035 dias. O que é esse valor? No que consiste esse valor de 7,78035 dias? Isso aqui é a diferença resultante. Depois de um ano de 12 lunações, eu caí para 10 a 11 dias aquém, antes do equinócio. Se eu usar um ano de 13 lunações agora, eu vou ficar com um excedente em relação ao ano solar. Excedente de um pouco mais de 18 dias e meio. Se eu subtraio de 18 dias e meio essa diferença aqui, esse valor negativo, eu vou ficar ainda além do equinócio, 7,7 dias. Então vamos marcar este ponto aqui, olha. Aqui é o término do nosso ano 2. Aqui é o término do nosso ano 2. Nós vamos contar acima, aqui, onde os valores são positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,7 é mais ou menos aqui, quase chegando a 8. Então, nós vamos marcar aqui. Vamos marcar aqui este ponto. E vamos colocar o valor, mais 7,78035. Acho que o nosso ponto tem que ficar um pouquinho mais para cá, para a representação ficar boa. E vamos, então, traçar aqui uma linha. No que consiste esse valor aqui, de mais 7,7 dias, quer dizer que o término do ano 2 do ciclo está acontecendo um pouco além de 7 dias depois do equinócio. Quer dizer que a lua nova do mês de Aviv Nissan, no caso do calendário judaico, se estivermos falando do calendário judaico, a lua nova com a qual se inicia o mês de Aviv Nissan, o primeiro mês do calendário religioso judaico, vai acontecer cerca de 7 a 8 dias depois do equinócio. É isso o que está acontecendo aqui. Então, recapitulando para você não perder a ideia. Nós fizemos a suposição de que no início do nosso ciclo, lua nova está acontecendo no mesmo dia do equinócio. Depois de um ano lunar de 12 lunações, a lua nova de início do mês de Nissan vai acontecer de 10 a 11 dias antes do equinócio. Depois de mais um ano, agora de 13 lunações, eu vou até representar aqui, vou colocar em caneta vermelha, ó, que o primeiro ano foi de 12 lunações e o segundo ano foi de 13 lunações. Então, depois de um ano de 13 lunações, o fim do segundo ano e início do terceiro ano, aqui vai ser uma lua nova, vai acontecer de 7 a 8 dias depois do equinócio vernal. Então, aqui nós já avançamos o primeiro ano e o segundo ano. Vamos agora para o terceiro ano. Vamos adotar o mesmo critério. Eu vou usar um ano de 12 lunações, ou de 13 lunações, de 12 luas novas, ou de 12 luas cheias, e de 13 luas novas, ou 13 luas cheias, dependendo de como vai ficar o final do ano, se ele vai ficar mais perto do equinócio com um ano de 12 ou com um ano de 13 lunações. Aí basta a gente raciocinar. Se eu usar um ano de 12 lunações, um ano de 12 lunações tem 10 dias a menos que o ano solar. Eu estou com 7 dias a mais, com 10 dias a menos, eu vou ficar aqui perto de 3 dias a menos, 3 dias aquém do equinócio. Mas se eu usar um ano lunar de 13 lunações, que tem 18 dias a mais, eu vou somar a esses 7, 18, ou seja, o meu ponto vai ficar lá em cima. Fica evidente aqui que o terceiro ano, já vou anotar aqui, ano 3, tem que ser de 12 lunações. Então, eu já vou anotar aqui o número 12, de 12 lunações. E aí, basta nós fazermos a conta. A conta? Que conta?
é esta daqui, que nós vamos representar no quadro. Um ano lunar de 12 lunações tem quase 11 dias a menos que um ano solar. Então, eu vou pegar aqui o valor menos 10, 8, 7, 5, 1, 2 dias. Eu estou neste ponto aqui 7 a 8 dias além do equinócio. Então, vamos colocar aqui mais 7,78035 dias. Eu já fiz esta conta e já tenho esse valor anotado aqui para agilizar o nosso raciocínio. Então, vamos anotar aqui o resultado. O resultado dessa operação é menos 3,0947 dias. Quer dizer que o término do ano 3 vai estar 3 dias aquém, sinal negativo, 3 dias aquém do equinócio. Então, nós vamos procurar aqui 3, o 3 está aqui, e vamos colocar aqui no final do terceiro ano. Então, vai ser mais ou menos aqui. Vamos marcar este ponto aqui, olha. Então, eu vou anotar menos 3,09477. Você dirá, eu não estou acostumado com esse raciocínio, já esqueci o que significa esse valor. Eu explicarei agora. Esse valor significa que o término do ano 3 está acontecendo 3 dias antes do equinócio e que o início do ano 4 vai acontecer 3 dias antes do equinócio. Quer dizer que a lua nova vai acontecer 3 dias antes do equinócio. Vamos agora traçar a linha aqui para ligar esses pontos. Olhem aqui, traçamos a linha para ligar esses pontos. Vamos agora para o quarto ano do nosso ciclo. Então, eu já vou escrever aqui embaixo o número 4. E precisamos determinar se no quarto ano nós teremos 12 lunações ou 13 lunações. Se o quarto ano será um ano lunar de 12 meses ou um ano lunar de 13 meses, um ano lunisolar de 12 ou de 13 meses. Então, novamente, vamos adotar o mesmo critério. Nós vamos usar um ano de 12 ou de 13 lunações, ciclos da Lua, conforme isso permitir que o final do ano e início do quinto ano, do ano subsequente, fique o mais próximo possível da linha do equinócio, da data, do tempo do equinócio. Bem, nós já estamos cerca de 3 dias aquém do equinócio. Se nós usarmos um ano de 12 lunações, nós vamos ter uma diferença de 10 a 11 dias a menos. Então, se nós colocarmos aqui menos 3 com menos 10 a 11, nós vamos para menos 13 a menos 14. Se, porém, nós usarmos um ano de 13 lunações, em que a diferença é de mais 18 dias e meio aproximadamente, nós vamos abater aqui e nós vamos para além, vamos ficar além cerca de 15 dias e meio. Fica evidente que nós vamos ficar mais próximos da linha do equinócio se nós usarmos um ano lunisolar de 12 lunações. E aí nós precisamos colocar aqui o 12. Estamos optando por um ano de 12 lunações. E vamos fazer o cálculo. Bem, nós, usando um ano de 12 lunações, nós vamos cair menos 10,8751,2 dias. Nós já estamos aquém do equinócio, menos 3,09477 dias. Então, vamos fazer essa conta.
Sinais idênticos, menos e menos, nós somamos os números, somamos os valores. Eu já fiz o cálculo, como eu tenho dito, para agilizar o nosso trabalho e já estou aqui com o resultado, que vou colocar aqui. Então, repetimos o sinal, menos 13,96989 dias. O que é esse valor aí de menos 13,96989 dias? É a quantidade de dias em que o final do quarto ano e início do quinto ano ficará aquém do dia do equinócio. Então vamos marcar esse ponto aqui. Praticamente 14. É praticamente 14. Então vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, ó. Nós vamos colocar este ponto aqui. Então vamos marcar aqui. Olhem só. Aqui, olha. Nosso ponto. E vamos colocar o valor. Menos 13,96989. Eu me perdi de novo, não sei que número é esse. É a quantidade de dias em que o primeiro dia do ano lunisolar acontecerá aquém do equinócio. A lua nova com a qual vai se iniciar o quinto ano vai acontecer cerca de 14 dias antes do equinócio, aquém do equinócio. Nós vamos ligar então esses pontos aqui, olhem. Nós vamos ligar esses pontos. E agora nós vamos para o quinto ano. Quinto ano. Também temos que determinar se o nosso quinto ano vai ser de 12 ou de 13 meses. Vamos fazer o mesmo raciocínio. E não vai ser difícil nós descobrirmos aqui. Se nós usarmos agora um ano de 12 meses, a nossa diferença vai subir de menos 13 a menos 14 lá para menos 25, ou seja, muito antes, um mês antes do equinócio, quase um mês antes do equinócio, 25 dias antes do equinócio é muita coisa, é impossível. Então nós vamos usar um ano de 13 meses. 13 meses. E aí vamos fazer a conta. Nós vamos fazer a conta aqui. Vamos fazer a conta. Vamos pegar esse mais 18,65547 e dele vamos subtrair esse valor. Menos 13,96989. E o resultado será o resultado dessa conta, dessa operação, será de mais 4,68558 dias. Vamos então marcar esse ponto aqui no nosso gráfico. Vão ser 4 dias e meio, mas positivos, né? Positivos, acima do equinócio, ou além, depois do equinócio. Então, 1, 2, 3, 4 e meio. Vamos aqui, meio. Vamos chegar aqui, olha. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Então, vamos anotar esse valor. Mais 4,68558 dias. E aí vamos ligar esses pontos. E aí vamos avançar. Vamos agora para o nosso sexto ano. Sexto ano. No sexto ano, vamos usar 12 ou 13 lunações. Nós vamos usar, no sexto ano, 12 lunações. 12 lunações. Então, vamos fazer a operação, pegando esse valor de menos 10,87512 e descontando esse valor positivo, porque nós já estamos com uma diferença aqui acima do equinócio. E aí, o resultado
eu já tenho anotado aqui, vocês podem fazer o cálculo depois. Nós já temos aqui o valor que eu vou registrar no painel aqui, no quadro branco. É de menos 6,18954. Vamos procurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, quase um pouquinho depois do 6. Então vai ser aqui, nós vamos aqui chegar até o final do 6. É mais ou menos este ponto aqui. Então vamos marcá-lo. Vamos marcá-lo. Então aqui nós temos menos 6,18954. Então vamos ligar os pontos aqui. Vamos ligar os pontos. Pronto. Ligamos os pontos. O que é isso daqui? Isso aqui significa que depois do 6º ano, o final do ano judaico, de um ano lunisolar, vai estar 6 dias antes do equinócio, e o início do 7º ano vai estar 6 dias, cerca de 6 dias antes do equinócio. Quer dizer que a lua nova vai acontecer cerca de 6 dias antes do equinócio. E aqui nós vamos também ter que escolher se vamos usar um ano de 12 ou de 13 meses. Se vocês compararem esse valor com estes dois aqui, vocês vão ver que o 7º ano vai ter que ser um ano de 13 meses. Então vamos colocar aqui. E, sendo um ano de 13 meses, vamos subir 18 dias e meio no gráfico, vamos ter que descontar esse valor aqui, e o nosso resultado será de mais 12,46593 dias. Vamos procurar esse ponto. Então aqui nós vamos procurar 12 dias e meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e meio. Vamos chegar aqui. Vamos chegar mais ou menos aqui. Então vamos marcar esse ponto. E vamos colocar o valor. Mais 12, 46, 5, 9, 3 dias. E aí vamos ligar os pontos. Vamos ligar esses pontos. Então, após um ano de 3 lunações, que vai ser o nosso 7º ano, o fim do ano vai estar 12 dias e meio depois do equinócio. E a lua nova, com a qual vai se iniciar o mês de Aviv Nissan para o 8º ano, vai acontecer cerca de 12 dias e meio depois do equinócio. E aí vamos para o nosso 8º ano. O 8º ano vai ser de 12 meses. Se vai ser de 12 meses, vamos descer 10 dias, 10 a 11 dias. Mas nós estamos com 12 dias de excesso, 12 dias além do equinócio. Vamos ver a diferença entre esses dois valores. E aí nós vamos obter o resultado de mais um dia e meio aproximadamente, mais 1,59081 dia. Então vamos procurar esse ponto. Aqui, 1,5, aproximadamente aqui. Então vamos marcar esse ponto. Ó, aqui 1, aproximadamente aqui. Então vamos anotar o dado aqui, o resultado. O resultado é de mais 1,59081. Então vamos ligar esses pontos. Vamos ligar esses pontos. Ligamos os pontos.
Agora vamos para o ano 9, que vai ser também de 12 meses. Vamos, então, descer cerca de 10 a 11 dias, porque a diferença entre um ano solar e um ano lunar de 12 meses é de 10 a 11 dias. Vamos descer, descontando esse valor que está acima da linha vermelha, acima do equinócio. Já tenho aqui anotado o resultado. Dá menos 9,28431. Então, vamos procurar aqui. Cerca de 9 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos aqui, na horizontal, chegar aqui até este ponto, que é o do término do ano 9 do ciclo. E vamos colocar o valor. Menos 9, menos 9,28431. Vamos ligar os pontos. Pronto, ligamos os pontos. Isso significa que ficou um pouco fora do limite do 9, na verdade. Ficou para além. Eu tenho que acertar aqui, senão nós não vamos ter como representar depois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9. Ali está mais ou menos. Então vamos apagar aqui e vamos redesenhar essa linha. E agora vamos para o ano 10. Vamos para o ano 10 do nosso ciclo. O ano 10 será de 13 lunações, de 13 meses lunares. Então, nós vamos usar este valor aqui de diferença. Vamos subir 18 dias e meio, aproximadamente. Subtraindo de 18 dias e meio essa diferença, nós estamos cerca de 9 dias aquém do equinócio. Nós vamos ficar 9 dias além do equinócio, porque a subtração de 18 por 9 dá 9, não é? Então, vamos procurar aqui 9, acima do equinócio, porque é o valor positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais ou menos aqui. Então, mais ou menos aqui. Aqui. Então, vamos marcar esse ponto. Claro que se você que está assistindo ao vídeo fizer isso numa folha quadriculada, bem organizada, o gráfico vai ficar mais bem representado. Então, vamos colocar aqui o valor de mais 9,37116. E aí vamos traçar a linha. Agora sim, mais ou menos, melhorou um pouquinho nosso desenho, nossa representação. E vamos então para o 11º ano do nosso ciclo, o ano 11. O ano 11 será um ano de 12 lunações, 12 meses lunares. Com 12 meses lunares, eu caio de 10 a 11 dias, mas eu já estou acima 9 dias. A diferença entre este valor e esse daqui, eu já anotei. E vai dar menos 1,57396. Vamos anotar esse valor então. Menos 1,5. Então aqui é 1, meio vai ser mais ou menos aqui, e nós vamos colocá-lo na direção aqui do fim do ano 11. Mais ou menos aqui, aproximadamente. Então, menos 1,5736. Menos 1,57396.
6,996. E vamos ligar, então, os pontos. Vamos ligar os pontos. Pronto. Ligamos os pontos. Vamos agora para o 12º ano do nosso ciclo. Vamos colocar aqui o número 12, ano 12 do ciclo. E precisamos determinar se o ano 12 será de 12 ou de 13 lunações, de 12 ou de 13 meses lunares. Então, adotando aquele mesmo critério de nós estarmos mais próximos do equinócio no final do ano, início do ano subsequente, nós chegaremos à conclusão de que o próximo ano, o ano 12, tem que ser também um ano de 12 lunações. Bem, num ano de 12 lunações, nós descemos de 10 a 11 dias. Como nós já estamos abaixo do equinócio 1 dia e meio, nós vamos somar esses valores, não é? Porque são dois valores negativos, números de mesmo sinal, com números de mesmo sinal, nós somamos os valores e repetimos o sinal, e aí nós vamos ter o resultado, que eu já anotei aqui, vou colocar no quadro, de menos 12,37908. Então vamos procurar aqui o 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um pouco abaixo do 12. Então vamos aqui e vamos chegar aqui aproximadamente. Não, aqui. Aqui, aproximadamente. Então vamos anotar aqui o valor. Menos 12. 37,908 dias. Quer dizer que o final do ano 12 e início do ano 13 vai acontecer cerca de 12 dias antes do equinócio. E aí vamos ligar esses pontos aqui, ó. Vamos ligar esses pontos, já ligamos os pontos. Vamos agora para o ano 13 do nosso ciclo. Ano 13 do nosso ciclo. Pelo mesmo critério, nós vamos perceber que o ano 13 do nosso ciclo será um ano de 13 lunações, de 13 meses lunares. 13. Então, usando um ano de 13 lunações, nós vamos subir no nosso gráfico 18 dias e meio aproximadamente, mas nós estamos abaixo 12 dias aproximadamente, um pouco mais que 12 dias, e nós vamos então para mais 6,27639. Vamos procurar esse ponto. Nós vamos procurar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é o 6, 6,27639. Vamos aqui, nós vamos chegar a este ponto aqui, olha. Aí, como nós estamos chegando num ponto em que eu já tinha informações anotadas, eu vou ter que apagar essas informações. Vou fazer isso agora, vou apagar essas informações para ter mais espaço para desenhar o nosso gráfico. E vou anotar os valores de diferença lá em cima para nós termos esses valores no quadro para o nosso raciocínio. 10,87512 é o valor com sinal negativo. E vamos anotar também o outro valor de 18,65547 dias, que é o valor com sinal positivo, para nós termos esses dados no quadro. Então, eu vou apagar isso daqui.
para nós ganharmos mais espaço aqui no nosso quadro para desenharmos o ciclo dos 19 anos na sua totalidade. Vamos então agora marcar este ponto aqui. E vamos anotar o valor. Mais 6,27639. Muito bem. Agora, vamos ligar os pontos. E pronto. Já chegamos aqui ao final do ano 13 do nosso ciclo. Vamos agora para o 14º ano de nosso ciclo. Então eu vou escrever aqui 14. E precisamos determinar se o ano 14 será de 12 ou 13 lunações. O ano 13 terminou com 6 dias além do equinócio, um pouco mais que 6 dias depois do equinócio. Precisamos então determinar se o ano 14 será de 12 ou 13 meses, levando em consideração se o final dele, início do ano subsequente, ficará mais próximo do equinócio vernal com o ano de 12 ou com o ano de 13. E nós verificamos, comparando aí os valores, que o ano 14 tem que ser de 12 lunações. Com 12 lunações, eu desço 10 a 11 dias, mas já estou 6 dias, um pouco além de 6 dias, depois do equinócio. Então, a diferença entre esses dois valores é de menos 4,59873. Então, vamos procurar aqui 4,5, 1, 2, 3, 4, meio é aqui, nós vamos chegar até este ponto. E aí vamos anotar o valor menos 4, 5, 9, 8, 7, 3. Isso aqui significa que o final do 14º ano ficará 4 dias e meio antes do equinócio. Do equinócio vernal, vamos traçar a linha aqui. E aqui, então, aparecerá a lua nova, o primeiro crescente, para o início do nosso ano 15. Vamos, então, para o ano 15 do ciclo. Vamos anotar aqui o ano 15 do ciclo e, usando o mesmo critério que já usamos até agora, veremos que o ano 15 terá que ser um ano de 13 meses. Então, vamos colocar aqui 13. Com 13 meses, eu subo 18 dias e meio, mais ou menos 18 dias e meio. Eu estou 4 dias e meio abaixo do equinócio. Fazendo a operação matemática, nós vamos a 14 dias depois do equinócio, mais 14,05674. Vamos procurar esse ponto. Vamos então aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos aqui e vamos chegar mais ou menos aqui. Aproximadamente aqui, talvez um pouco mais para cima. Isso. Então vamos anotar aqui, mais 14,0564 dias. Quer dizer que a lua nova com a qual iniciaremos o ano 16 do ciclo estará 14 dias depois do equinócio. Vamos ligar então esses pontos aqui. Pronto. E assim chegamos ao término do ano 15 do nosso ciclo. Vamos agora para o ano 16. Vamos colocar aqui 16. E o ano 16, pelos critérios que nós temos adotado, será um ano de 12 lunações. Porque com 12 lunações, o fim do ano e início do ano subsequente ficará mais próximo do equinócio. Usando um ano de 12 lunações,
eu vou descer 10 a 11 dias. Já estou 14 dias além do equinócio, então o meu ponto agora será mais 3,18162. Então, vamos procurar aqui 3 acima, é um valor positivo. 1, 2, 3, mais ou menos aqui. Vamos aqui, até chegar ao ponto término do ano 16, aproximadamente aqui. Então, vamos anotar o valor mais 3,18162. E aí, vamos traçar a linha. Pronto. Então, aqui, a lua nova do ano subsequente, a lua nova com a qual começará o próximo ano lunisolar, ocorrerá 3 dias depois do equinócio vernal. E aí nós vamos para o ano 17 do nosso ciclo. O ano 17, também pelo mesmo critério que nós temos adotado, será um ano de 12 lunações. Vamos colocar aqui 12 lunações. Com 12 lunações, eu devo descer de 10 a 11 dias. Aproximadamente, ali nós temos o valor exato. Então, se estamos um pouco depois de 3 dias além do equinócio, vamos descer quase 11 dias, vamos descer para o ponto menos 7,69350. Então, vamos procurar aqui o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É no meio, mais ou menos, um pouco depois do meio. Então, vamos aqui e vamos chegar até aqui. Então, vamos colocar aqui o valor, menos 7,69350. Aí vamos para o... primeiramente vamos traçar aqui a linha, né? E aí vamos para o ano 18 do nosso ciclo. Vamos colocar aqui... Ano 18 do ciclo. O ano 18 do ciclo será um ano de 13 lunações, ou 13 meses lunares. No caso do calendário judaico, no caso do calendário babilônico. 13 meses lunares, que são calendários lunisolares. Um ano de 13 lunações. Com o ano de 13 lunações, nós subimos 18 dias, mas nós já estamos aquém um pouco mais de 7 dias e meio. Então, subtraindo 7,69350 de 18,65547 dias, nós vamos ter o valor mais 10,96197. Então vamos procurar aqui, se é mais 10, é um valor positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 10,96197, é praticamente 11. 11. Vamos aqui, então. Vamos aqui chegar a este ponto aqui. Então vamos colocar aqui o valor mais 10,96197. E aí vamos traçar a linha. Traçando a linha. Se você já se esqueceu do que estamos fazendo, quero lembrá-lo. Como que cheguei a esse valor de 10,96197? É porque, ao final do ano 17, eu estava 7,69350 abaixo do equinócio. Quer dizer que a lua nova com a qual se iniciaria o ano 18 aconteceria, ou deve acontecer, pouco mais de 7 dias e meio antes do equinócio vernal. Aí, para decidir se o ano 18 deve ser de 12 lunações ou 13 lunações, porque calendários lunisolares alternam a quantidade de meses dos anos, o ano pode ser de 12 ou de 13 meses, para decidir se o ano 18 deve ser de 12 ou de 13 meses, eu devo optar ou por 12 ou por 13, conforme isso me levar para mais próximo do equinócio no início do ano subsequente. Nós vimos que usando um ano de 13 lunações, nós ficaremos mais próximos do equinócio do que se usássemos um ano de 12 lunações, porque se utilizássemos aqui um ano de 12 lunações, nós
teríamos que descer deste ponto, em que já estamos mais de 7 dias aquém do equinócio, nós teríamos que descer outros 10,87512 dias, quase 11 dias. Ou seja, ficaríamos cerca de uns 18 dias antes do equinócio. Mas usando um ano de 13 meses, nós subiríamos 18 dias e meio, e aí chegamos a este ponto de 10,96197. Quer dizer que no final do ano 18, início do ano 19, a lua nova acontecerá, ou acontece, 10 dias, quase 11 dias depois do equinócio. E aí nós vamos para o último ano do ciclo, que é o ano de número 19. E aí, no 19º ano do ciclo, devemos usar um ano de 12 lunações ou de 13 lunações, 12 ciclos da lua, 12 ciclos de luas novas e de luas cheias, ou 13 ciclos de luas novas e de luas cheias. Se nós usarmos o mesmo critério, nós veremos que o último ano deve ser de 12 lunações. E agora, prestem bastante atenção, você, caro amigo que está acompanhando o desenvolvimento aqui do ciclo, observe bem o que vai acontecer. Usando um ano de 12 lunações, eu devo descer 10,87512 dias. Mas neste ponto aqui, eu já estou 10,96197 dias depois do equinócio. E aí nós devemos fazer o último cálculo. Vamos fazer aqui o último cálculo? Eu estou 10,96197 dias além do equinócio. Mas como meu último ano é de 12 lunações, eu vou descer 10,87512 dias. Se eu agora fizer esse cálculo, eu repito o sinal do número maior, o sinal do número maior aqui é o sinal positivo, e faço a subtração, já que são sinais diferentes, é o que nos orienta a matemática. E o resultado, eu já anotei aqui, será de 0,08685 dias. Então vejam, depois de 19 anos solares, depois de 19 anos, nós vamos chegar a um ponto que vai ficar mais ou menos em cima do equinócio, ficará somente um pouquinho acima do equinócio, será mais 0,08685. Este resultado aqui é extremamente importante para nós entendermos o ciclo dos 19 anos. Vamos ligar esses pontos. Terminamos então o nosso ciclo. Chegamos novamente ao zero. Vejam, o que está acontecendo aqui? Para que você entenda bem o que significa, o que é o ciclo dos 19 anos. Esse 0,08685 dia nos coloca novamente no dia do equinócio, o que significa que depois de 19 anos, a lua nova volta a acontecer no mesmo dia do equinócio, já que nós começamos o nosso esquema com uma lua nova acontecendo no mesmo dia do equinócio. Aqui, após 19 anos, nós chegamos a 0,0, ou seja, não chega a um dia. Portanto, isso aqui não nos tira do dia do equinócio. Aqui temos o valor de 0,08685. Esse 8685 é bem menos que um dia completo. Isso aqui equivale a cerca de 2 horas apenas. Ou seja, o ciclo solar e o ciclo lunar estão diferindo apenas em 2 horas. Depois de 19 anos solares, a lua nova vai acontecer apenas 2 horas depois do equinócio astronômico, matemático. Ou seja, ainda será no mesmo dia. Que isso aqui não excede em muito a 2 horas, nós podemos ver, vamos transformar isso aqui em horas. Vamos fazer esse cálculo. 0,08685 vezes 24 horas, porque em um dia há 24 horas. Quando multiplicamos isso aqui, o resultado vai ser de 2
0,844 dia. Ou seja, depois de 19 anos, o ciclo solar e o ciclo lunar novamente se harmonizam com uma diferença de cerca de 2 horas. Este é o ciclo dos 19 anos. Esse ciclo dos 19 anos é também conhecido como ciclo metônico, mas a rigor, ciclo metônico é uma espécie do ciclo dos 19 anos. Aqui nós temos o ciclo dos 19 anos. O ciclo metônico foi um ciclo de 19 anos organizado pelo grego meton. A diferença entre este esquema e o ciclo metônico está apenas na opção dos anos em que deveria ser acrescentado o mês adicional, fazendo com que um ano lunar ficasse com 13 e não 12 lunações. Aqui nós adotamos o critério de sempre fazer com que o início do ano seguinte estivesse o mais próximo possível do equinócio vernal. Esse foi o critério que nós adotamos para desenhar este esquema, mas não necessariamente precisamos adotar esse esquema. No ciclo metônico, o mês 13, o ano de 13 meses, não acontece exatamente nesses mesmos pontos, mas o que realmente interessa no ciclo dos 19 anos é que em 19 anos, devem existir 235 lunações, ou 235 meses lunares. Querem saber como podemos chegar a esse resultado rapidamente? Bem, aqui nós temos 19 anos solares. Então, já temos essa informação. 19 anos solares. E em 19 anos solares nós temos quantas lunações? Bem, vamos descobrir. Quantos anos nós temos de 12 lunações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 anos com 12 lunações ou meses lunares. Isso aqui dá 12 vezes 12, 144 lunações. E quantos anos com 13 lunações, isto é, com a lunação adicional, nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos anotar aqui. 7 anos com 13 lunações. Isso aqui, se você multiplicar 7 por 13, vai dar 91 lunações. Agora, para eu descobrir a quantidade de lunações e ciclos lunares que existe em 19 anos solares, basta eu somar 144 lunações com 91 lunações. 4 mais 1, 5. 9 mais 4, 13. E 1 mais 1, 2. 235 lunações. O que significa isso? Significa que em 19 anos solares existem exatamente 235 lunações. Esse é o ciclo dos 19 anos. Todo o calendário lunisolar, como o calendário judaico antigo, o calendário judaico rabínico, o calendário babilônico-persa, todo o calendário lunisolar, que é aquele calendário em que os meses acompanham o movimento da Lua, mas em que o ano procura não se distanciar de uma época certa do ano,
o início do ano ou algum ponto do ano, procura não se afastar de um determinado momento do ano solar. Aqui no calendário judaico é o equinócio vernal, que é o início da primavera, todo o calendário lunisolar que de alguma forma esteja atrelado ao movimento do Sol, é o movimento aparente do Sol, através do ano, decorrer do ano, através das constelações, que decorre do movimento de translação da Terra em torno do Sol. Todo o calendário lunisolar obedece ao ciclo dos 19 anos. Ele pode obedecer ao ciclo dos 19 anos por uma estipulação rígida, matemática, como é o caso do calendário judaico rabínico, o calendário atual dos judeus, ou poderia acompanhar o ciclo dos 19 anos naturalmente e empiricamente, sem que algo rígido fosse estabelecido, porque ao tomar o Sol e a Lua, os movimentos do Sol e da Lua, como parâmetros, o calendário lunisolar automaticamente, naturalmente, obedece ao ciclo dos 19 anos. Então aqui nós desenhamos, organizamos, esquematizamos o ciclo dos 19 anos para ajudar você que está estudando cronologia bíblica, para ajudar você que está se aprofundando no tema do calendário judaico, para ajudar você também que adquiriu o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo e talvez esteja com dificuldade de entender o capítulo 2 ou parte do capítulo 2, que trata dos calendários, também do calendário judaico. Você tem aqui neste vídeo uma explicação do ciclo dos 19 anos, que é algo muito útil, necessário para nós compreendermos a precisão dos períodos proféticos de Daniel capítulo 8, versículo 14 e capítulo 9, versículos 24 a 27, tema que é explorado no livro Astronomia e a Glória do Adventismo, no capítulo 4, que trata da precisão dos períodos proféticos. Então é isso, aqui nós organizamos o ciclo dos 19 anos, espero que tenha sido útil para a sua compreensão do assunto. Nós ainda produziremos e lançaremos outros vídeos sobre cronologia bíblica e cronologia profética para ajudá-lo a compreender esse assunto tão interessante, tão empolgante, que ajuda a animar, a fortalecer a nossa fé, porque vemos o preciso cumprimento das profecias bíblicas. Então, por hoje é isto. Que Deus o abençoe.